Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet ou no YouTube, para que você possa acompanhar nossos vídeos, é @jonasvarela1374. Nós temos também alguns vídeos lá em varelajonas71@gmail.com. Meus amigos, os nossos assuntos são diversos, variados, mas no momento nós estamos religião, não é? Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, incentivando as Sagradas Escrituras à leitura, né? Em todos os seus livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos. Nós lembramos aqui que nós temos duas Bíblias, né? Uma contando com 66 livros e outra contando com 73 livros. Então, meus amigos, a nossa Bíblia que nós escolhemos aqui é de 73, que tem mais conteúdo, né? Tem mais 7 livros a mais. E é muito bom saber, né? Você tem que, para você entender uma coisa, tem que ler, tem que discernir, né? Então, foi por esse motivo nós também, por esses e outros motivos, nós escolhemos essa Bíblia de 73 livros que contém mais leitura para nós, né? Para que nós possamos analisar direitinho, pensar, né? Refletir, né? E obedecer. Então, meus amigos, é o seguinte, nós iniciamos aqui, já concluímos aqui a primeira parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que é o Pentateuco. O Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. Se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que nós já realizamos a leitura dos mesmos e as explicações como nós estamos realizando desde o início. E nós já entramos, né, na segunda parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que são os livros históricos, né? Primeira parte, o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. A segunda parte, livros históricos. Depois nós seguiremos até a conclusão dos 73 livros, se Deus quiser, a leitura dos mesmos e as explicações. Então, meus amigos, no Antigo Testamento nós temos 46 livros, né? 46. Me lembro que o último livro é Malaquias, né? E no Novo Testamento nós temos 27. O último é o Apocalipse de João, né? Então, meus amigos, no nosso vídeo anterior nós concluímos a leitura do capítulo 4 do segundo livro do primeiro livro dos reis, né? Que é o quinto livro entre os livros históricos, é justamente primeiro e segundo reis, né? Que é o 10º livro, a nossa contagem geral, entre os 73 livros, né? Do total. Então, primeiro e segundo reis, da glória à ruína, os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide em 931 a.C. em 2 reinos. O reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Então, meus amigos, hoje nós chegamos aqui no nosso vídeo anterior, nós fizemos a leitura do capítulo 4 do primeiro livro dos reis e as explicações do mesmo. Hoje nós continuaremos
a leitura dos livros históricos, a segunda parte da Bíblia Sagrada, no capítulo 5 do primeiro livro dos Reis, né? Já na segunda parte da leitura do primeiro livro dos Reis, Salomão, da sabedoria à loucura. Primeiro assunto, um rei sábio. Então, o quinto capítulo contém, vamos dizer aqui, 32 versículos, né? Primeiro tópico, o povo a serviço do rei. Segundo tópico, sabedoria de Salomão. Aí aqui até o segundo tópico, até o versículo, vamos dizer aqui, 14, ainda faz parte do primeiro assunto, da segunda parte do primeiro livro dos Reis. Então, a segunda parte do livro dos Reis, um rei construtor, é a partir do versículo 15, não é? A segunda parte, o segundo assunto, né? Um rei construtor. Então vamos para a leitura do capítulo 5 do primeiro livro dos Reis, em todos os seus versículos, né? Seus capítulos, né? Em todos os seus versículos, né? E vamos tentar as explicações dos mesmos aqui no nosso vídeo de hoje. Então, são 32 versículos. Vamos para a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. O povo a serviço do rei. É o primeiro tópico, né? É na segunda parte do primeiro livro dos Reis, Salomão, da sabedoria à loucura. Ainda no seu primeiro assunto. No seu primeiro assunto, um rei sábio. Então, capítulo 5, primeiro tópico, povo a serviço do rei, primeiro versículo. Salomão tinha poder sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a região filisteia e a fronteira do Egito. Enquanto viveu, todos lhe pagaram tributo e obedeceram. Versículo 2. Salomão recebia diariamente para o seu gasto 13 toneladas e meia de flor de farinha e 27 toneladas de farinha comum. Versículo 3. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de veados, gazelas, antílopes e aves de ceva. Versículo 4. Isso porque seu poder se estendia até o outro lado do Eufrates, desde Tafissa até Gaza, sobre todos os reis do outro lado do rio. E havia paz em todas as suas fronteiras. Versículo 5. Enquanto Salomão viveu, Judá e Israel viveram tranquilos, cada qual debaixo de sua vinha e de sua figueira, desde Dan até Bersabeia. Versículo 6. Salomão possuía estábulos para 4.000 cavalos de tração e 12.000 cavalos de montaria. Versículo 7. Os prefeitos mencionados acima providenciavam o sustento de Salomão e de todos os que comiam às custas do rei, cada prefeito durante um mês, de modo que nada faltasse. Versículo 6. Versículo 8. Forneciam também cevada e palha para os cavalos de tração e de montaria no lugar onde fosse preciso, cada qual por seu turno. Segundo tópico do capítulo 5 do primeiro livro dos Reis, sabedoria de Salomão. Versículo 9. Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias e mente aberta como as praias do mar. Versículo 10. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Versículo 11.
foi mais sábio que qualquer pessoa, mais que Etan, o Esraíta, e mais que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Versículo 12. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Versículo 13, falou sobre plantas desde o cedro do Líbano até o hisopo que cresce na parede. Falou também sobre animais, aves, répteis e peixes. Versículo 14, de todas as nações vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão. Vinham também os reis dos países onde se havia espalhado a fama da sua sabedoria. Segundo o assunto do capítulo 5 do primeiro livro dos reis, um rei construtor. Terceiro tópico no geral aqui, troca de bens primários por tecnologia. Versículo 15. Irã, rei de Tiro, tinha sido sempre aliado de Davi. Ao saber que Salomão tinha sucedido ao pai no trono, Irã enviou uma embaixada a Salomão. Versículo 16. E Salomão enviou a seguinte mensagem a Irã. Versículo 17. Você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo para o nome de Javé, seu Deus, por causa das guerras em que se envolveu, até que Javé lhe submeteu os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 18. Agora, porém, Javé, meu Deus, me concedeu a paz em todo o território. Não tenho inimigos nem problemas graves. Versículo 19. Por isso resolvi construir um templo para o nome de Javé, meu Deus, de acordo com o que Javé disse a meu pai Davi. O seu filho que porei no trono depois de você construirá um templo para o meu nome. Versículo 20. Portanto, mande que cortem cedros do Líbano. Meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei o trabalho de seus operários conforme você determinar. Você sabe, repetindo, você sabe que entre nós não há ninguém que entenda de corte de madeira como os sidônios. Versículo 22, versículo 21. Quando Irã ouviu o pedido de Salomão, ficou cheio de alegria e exclamou: que hoje seja bendito Javé, pois ele deu a Davi um filho sábio para governar esse grande povo. Versículo 22. Em resposta, Irã mandou esta mensagem a Salomão: recebi sua mensagem, vou atender a seu desejo, mando-lhe madeira de cedro e cipreste. Versículo 23. Meus operários descerão a madeira do Líbano até o mar, e ela seguirá para o lugar que você me indicar. Então eu a desembarcarei e você a receberá. Em troca você fornecerá víveres para o meu palácio conforme eu quiser. Versículo 24. Irã forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e cipreste que este necessitava. Versículo 25. E Salomão pagou a Irã 9.000 toneladas de trigo para o sustento de seu palácio e 9.000 litros de azeite virgem. Era o que Salomão mandava anualmente para Irã. Vamos ficar por aqui, meus amigos, no capítulo 25, no versículo 25 do quinto capítulo, que não há tempo mais para o nosso tempo previsto. Voltaremos no próximo vídeo a partir do versículo 26, né? Do quinto
do quinto capítulo do primeiro livro do Sei. Até logo. Felicidades, até lá.